Olá, para você que nos acompanha, está no ar mais uma entrevista do Repórter MT. O convidado de hoje é o psiquiatra Luan Salles, que está aqui com a gente, né, no online, aqui pela internet. Doutor, muito obrigado por nos ceder essa entrevista, por estar aqui esclarecendo com a gente um pouquinho sobre o transtorno de borderline. Bom dia, Karine. Prazer estar com vocês hoje aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse transtorno. E vamos começar um bate-papo muito interessante e trazer conhecimento aí para a população. Com certeza, doutor. Para começar esse bate-papo, esse nome ainda é um pouquinho, às vezes até difícil de pronunciar, e para muitas pessoas ainda é algo meio desconhecido, né? Às vezes não entende muito do que se trata. Então, para a gente começar, doutor, explica um pouquinho o que é esse transtorno de personalidade borderline e quais são os sinais que ele costuma dar que às vezes a gente não percebe. Claro, então, Karine, falando um pouquinho desse transtorno, né? O nome, né? É difícil, borderline. Ele também é classificado, a gente pelo DSM-5 como transtorno de personalidade com instabilidade emocional. Então, o nome já ajuda muito a gente, né, a entender um pouco desse transtorno. Quando a gente pega a personalidade é o modo como a gente age no nosso dia a dia. Então, a nossa personalidade ela depende basicamente de duas coisas: o nosso temperamento e o meio em que a gente foi criado. O que seria o nosso temperamento? Né? Um temperamento mais melancólico, um temperamento mais ativo, a forma como a gente se porta frente às situações do dia a dia. E o meio que a gente é criado é a nossa infância, basicamente. Então, resumidamente falando, é um transtorno que se origina lá na infância e que tem muito a ver com a forma como a gente reage frente às situações. Então, uma personalidade com uma instabilidade emocional é uma pessoa que é muito instável frente às situações do dia a dia, né? É uma pessoa que tem sentimentos, né? Que variam do céu ao inferno, por exemplo, né? Tem atitudes de se cortar, por exemplo, de automutilação. Tem ideação suicida sustentada, né? Tem alguns outros transtornos também que estão correlacionados a essa doença, por exemplo, a dependência química. Então, é um transtorno que abrange muitas áreas da psiquiatria. A gente gosta de falar, né, na psiquiatria mais antiga, na psiquiatria clássica, que é o transtorno que está na beira da linha. É o borderline, na beira da linha, entre a linha da neurose e da psicose. Então, quando a gente estuda esse transtorno, ele é um transtorno muito amplo e com vários sintomas. Trazendo um pouco, assim, né, para as pessoas, são pessoas que estão em um sofrimento muito grande e que quem está de fora, às vezes vê uma atitude de uma pessoa, né, atentando contra a própria vida, ou muito deles tem cutting, né, aqueles cortes nos pulsos, enfim. São pessoas que estão num sofrimento muito grande. E entendendo um pouquinho que esse transtorno tem uma origem lá atrás, pode ajudar, inclusive, a gente a ter mais empatia para lidar com esse tipo de situação. Sim, doutor. Até aproveitando que você comentou sobre essa questão da infância, a gente pode dizer, então, basicamente, que muitas vezes quem acaba desenvolvendo o transtorno de borderline é quem tem traumas muito grandes da infância ou do passado, como, por exemplo, uma pessoa que já sofreu violência, agressões, ou tinha uma relação, a família tinha uma relação muito conturbada. Esses fatores, eles são mais favoráveis, talvez, para o surgimento do borderline? Claro, Karine, na psiquiatria a gente fala que nem tudo, mas na maioria dos casos os transtornos eles têm um fundamento, eles têm uma base, né? E aí quando a gente fala de um transtorno da personalidade, a gente está falando de estrutura. Então, uma infância, né, em que a criança não tem a identidade dela construída, então é uma criança que, frente aos problemas ali, não tem o acolhimento necessário, né, não tem ali o amparo que precisa, enfim, então sim, né, crianças que sofrem violência são mais propensas ou têm um risco aumentado de ter, mas é claro que também precisa de um outro fator importante, né? A gente precisa lembrar que essa doença ela tem base em dois fatores importantes, que é o meio, que é a infância, mas também tem um temperamento. Então, temperamentos mais melancólicos são temperamentos que aumentam esse risco, né, de instabilidade, né? São temperamentos que são mais propensos a esse transtorno.
Sim. Doutor, é, não é que tem um perfil específico, mas acompanhando os casos, esse transtorno ele acomete mais mulheres, mais homens. Ele pode estar relacionado a uma questão hereditária, genética. Por exemplo, meu pai ou minha mãe tiveram, eu também posso ter, ou meus filhos podem ter. Tem alguma correlação com isso? Esse é um dado interessante, Karine. Então, o que, que a gente sabe, né? Que quem tem familiar, quem tem pai e mãe com um transtorno de personalidade, borderline, tem 5 vezes mais chance de desenvolver a doença. Então, esse é um dado muito Cara. marcante. E o sexo feminino também tem um fator de risco aí aumentado para a doença. Então, são dois fatores muito importantes, mas Uhum. eu coloco como o fator de risco familiar, acho que o mais interessante, assim, mais importante. Sim, sim. Nossa, doutor. E A agora gente, se falando a sobre a gente questão. Desculpa até te Pode falar, cortar um doutor. pouquinho, só para a gente estender um Desculpa. pouco, Não, mas se imagina. a gente fosse estender um pouquinho o leque, né, das coisas, até dos nossos Uhum. pensamentos, dos nossos raciocínios, a gente tem que parar para pensar que se esse transtorno ele é desenvolvido, né, na infância, ou se ele tem uma base muito forte com a Sim. infância, a gente tem que pensar que isso está vindo de gerações, né? Isso não está vindo de agora. Então a gente não tem que encontrar um culpado. Exato. Ah, o problema está nos pais. Não tem um culpado. Na verdade, isso Uhum. é gerações. O problema está vindo em gerações. O que a gente tem que entender é que a gente tem o problema aí e entender que o culpado, né, foi um outro, não ajuda nesse caso. É o que eu falo para a maioria dos meus pacientes que eu acompanho, né? Encontrar um culpado na história agora não vai ajudar o paciente, não vai ajudar ninguém. Pelo contrário, né? A Não. gente vê que são relações familiares desgastadas e que o que essas pessoas precisam, na maioria das vezes, é claro que de um bom tratamento multidisciplinar, que a gente vai falar mais à frente, mas de um bom acolhimento, né? São pessoas Sim. que a gente vê que têm relações familiares muito desgastadas e que no momento que precisam, como essas relações já estão fragilizadas, não tem esse amparo, né? Então, quero transparecer, na verdade, também passar é que a gente precisa ter muita empatia com essas pessoas, né? Mais do que ser juiz na vida, mais do que julgar uma atitude do outro, é dar um ombro amigo, é acolher, é poder ajudar essas pessoas. E até a gente vai falar um pouquinho sobre acolhimento mais no finalzinho da entrevista, mas eu queria aproveitar um gancho, doutor, que é com relação ao tratamento. O transtorno, ele tem tratamento, esse tratamento é para o resto da vida, é um acompanhamento. Não sei se a gente pode falar em cura, mas a pessoa pode não ter mais o borderline. Como que funciona essa parte? Então, é engraçado isso porque o que a gente chama, na verdade, de cura na psiquiatria, né? Eu gosto de colocar Uhum. que a cura seria o controle da doença. Então, quando a gente consegue o controle da doença, a gente pode se dizer que, né, é uma cura. Mas lembrar que, como é um transtorno estrutural, está envolvido na estrutura da pessoa, a pessoa vai viver a vida toda com esse transtorno. É claro que ela pode mudar o comportamento, Sim, mudar a forma como ela reage frente às situações. Então, é uma pessoa que já reage de uma forma muito instável. Ela pode mudar, ela pode criar mecanismos e outros esquemas mentais diferentes daquele que ela vem agindo. E aí a gente pode colocar assim que essa pessoa, né, ela teve um controle da doença. Não só isso, né? A gente sabe que uhum, hoje em dia a terapia dialética, que é uma terapia de aceitação e compromisso, né, é uma terapia que ajuda muito esses pacientes a mudarem esses esquemas mentais. Além disso, tem outras sim, terapias específicas que auxiliam muito. Por exemplo, a terapia dos esquemas é uma terapia na base da terapia cognitivo-comportamental que também auxilia esses pacientes a modificar esses esquemas mentais e não entrarem numa via tão instável, né? Falando os também de tratamento gatilhos, né? medicamentoso. Oi? Isso, os gatilhos. Não E entrar também nesse, não falando se apegar a esses gatilhos, né? exatamente, exatamente. Consegue melhorar e fazer a pessoa também entender a forma como ela está agindo. Isso é muito importante, né? A construção da identidade do ser. Isso é muito importante no transtorno de personalidade borderline. Mas o que eu queria Uhum. dizer é que o tratamento a gente não tem que basear somente na medicação. É claro que as medicações são extremamente importantes. A gente sabe que esse transtorno ele é correlato com várias doenças, por exemplo, ansiedade, com depressão, Sim, tem uma relação muito forte com a impulsividade também. Então, as medicações elas vêm, na verdade, para auxiliar nesses sintomas correlatos. Então, vem para auxiliar nos sintomas ansiosos, vem para auxiliar na insônia, vem para auxiliar num comportamento mais impulsivo, né? Então, as pílulas, os remédios, né, os fármacos, eles vão auxiliar nesses comportamentos e nesses sintomas.
mas a gente não tem que apostar somente na medicação. Eu digo que o transtorno ele é multifacetado, então a gente precisa de um tratamento multifatorial. A gente precisa abordar, a gente precisa ir para a guerra com todas as armas. Então, Sim, claro que envolve o tratamento psicológico, o tratamento medicamentoso, o apoio familiar é extremamente importante, né? A com gente sabe que certeza. também crenças, e eu não estou colocando aqui religião, mas crenças, acreditar em alguma coisa, isso também é fator protetor, né, Uhum. principalmente para os transtornos de humor. Então, assim, a gente precisa abordar esse paciente de uma forma multidisciplinar. E Sim. eu acho que eu coloco sempre para os meus pacientes que o melhor tratamento é o psicólogo. Tem que colocar isso na cabeça do paciente. Ele precisa entender que a terapia é que vai fazer ele se entender primeiro, claro, e construir essa identidade, consolidar essa identidade. Se a gente parar para pensar, e aí amarrando tudo que a gente vem conversando, né? Se ele tem origem lá na infância, a gente vê que muito dessas pessoas não tem uma identidade consolidada. Muito dessas Não, pessoas não se conhecem, né? Muitas dessas pessoas ficam estáveis justamente por essa busca de algo, de alguma coisa. Então, a busca dessa identidade que não foi consolidada. uhum. E aí isso marca muito, e é isso que eu sempre gosto de colocar para meus pacientes. Se conhecer, se buscar, isso é importante, né? A gente passa durante a vida por vários momentos extremamente difíceis, e para esses pacientes é mais difícil ainda, eu coloco assim, não que seja mais difícil do que para a gente, mas para lidar com a situação, para eles, é muito complicado. Então, eles precisam de algumas angústias, eles precisam passar por algumas situações também para construir essa identidade. Isso é importante e isso faz parte do processo. Né? Sim. Entendendo todo esse processo, entendendo que o processo é longo, né? O processo ele é doloroso, ele não é um caminho fácil. É claro que o paciente vai abordar e vai ter que passar por vários caminhos aí, vai ter que voltar em coisas lá da sua infância. Então, é um caminho tortuoso, mas que é possível, né? Ele é possível ser seguido, ele é possível ser continuado e, enfim, eu tenho vários pacientes aí que hoje podem dar depoimento de que estão seguindo a vida assim, numa fase muito melhor do que estavam antes, claro. Do que estava antes, claro. E isso é importante. Doutor, A gente ter de base o que era antes, né? Isso é extremamente importante. sim, eu queria até aproveitar, a gente está falando bastante dessa questão de instabilidade emocional, né? E a gente escuta muito, às vezes, de pessoas ou que não têm conhecimento completo sobre esse transtorno, ou pessoas que convivem também com quem tem esse transtorno, mas a pessoa ainda está na fase de entendimento, de aceitação de que precisa de ajuda. A pessoa que está com o transtorno, ela nunca está em um meio termo, né? Ela está sempre nos extremos, ou é muito bom, ou é muito ruim, ou tá tudo certo, ou não tem nada certo, tá tudo errado. E isso a gente também vê em reflexos que atrapalham um pouco na questão dos relacionamentos. A pessoa que tem o transtorno de borderline, ela sempre vai estar em relacionamentos turbulentos, ela dificilmente vai conseguir se adaptar em um relacionamento que dure, que permaneça ali, ou isso vai muito também de quem está com ela aprender a lidar com a situação. Isso é interessante, né, Karine? Porque são relações muito instáveis, né? O Sim, paciente borderline, ele varia do céu ao inferno, como você colocou. Ele varia muito, né, durante a relação. E isso, às vezes, muitas das vezes, acaba desgastando essa relação. Então, às vezes, o parceiro que está, né, ao lado dessa pessoa tem uma relação desgastada e em frente a essa situação, não sabe lidar com a situação, né? não. Eu digo que o parceiro tem que ser o parceiro. Então, o parceiro tem que fazer o papel de parceiro. Ele não é o papel de cuidador, ele não é o papel de médico, ele não é o papel de psicólogo, ele não é o papel de filho, ele é o papel de parceiro. Então, tem que estar ao lado dessa pessoa. Ele tem que dar o amparo, né? Às vezes, entendendo e colocando que não estar tudo bem também está tudo bem. A vida ela é feita de fases. E nem sempre a gente está lá em cima, né? Na maioria das vezes a gente está lá embaixo. Mas a gente precisa valorizar os momentos bons. Então, o parceiro ele precisa mostrar isso, mostrar que ele está ao lado, dar confiança para essa pessoa, né? Eu coloco que o borderline ele é uma pessoa que sente, ele é mais sensitivo. Então, qualquer sentimento de desconfiança, isso para ele é muito difícil de lidar, né? Às vezes ele vai e reage de uma maneira mais impulsiva, é explosivo. E isso, numa relação, é muito difícil de entender, né? Quem está ao lado. Isso é muito difícil de quem está ao lado entender. Mas o que eu digo e que eu gosto de colocar, né? A gente precisa ter empatia com as pessoas e entender, mais uma vez, que esse transtorno não é por culpa da pessoa. Ninguém escolhe ter uma doença. A gente tem que entender e não ser juiz das doenças. A gente tem que estar ao lado da pessoa e acolher essas pessoas.
Eu tenho certeza que ninguém aqui escolheria ter uma pressão alta, um diabetes, e também ninguém escolhe ter Jamais. um transtorno psiquiátrico, né? Assim como ninguém escolhe ter um transtorno de personalidade borderline. Então, Sim, eu falo que o amor, ele é transformador, né, na vida das pessoas, e eu acredito que quem está ao lado tem que oferecer isso, que há de melhor, que é o amor. E, claro, estabelecendo também limites realistas. Eu coloco que amar alguém é também estabelecer limites. sim. E, enfim, o que a gente coloca, e que eu gosto de sempre falar assim, né? A gente precisa estar 100% disponível, mas de forma limitada. Você tem que entender até onde você pode ir, entendendo que em certos momentos você não vai poder chegar porque você não tem, não Não vai consegue. ultrapassar aquela barreira. Então, Uhum. isso é importante, você estabelecer até onde você pode chegar. Porque nem sempre você vai poder estar lá. E aí? Então, construir isso com essa pessoa, fortalecer esses laços e essas relações é extremamente importante para desenvolver um relacionamento saudável. E eu digo que não só, né, com quem tem um transtorno, mas em todos os relacionamentos. Com certeza. E só reforçando, então, na verdade, não é todo relacionamento amoroso que quem tem o borderline vai ser traumático ou vai ser impulsivo. Não, né? Isso vai muito da questão do envolvimento ali entre as duas pessoas. Doutor, Isso. eu queria aproveitar, tem muita gente que tem dúvida do borderline e da bipolaridade. Qual que é a diferença entre essas duas coisas, só para a gente entender melhor e até saber identificar quando estiver em contato com uma pessoa que a gente ainda tem dúvida qual dos dois que ela tem, digamos assim. Karine, então, esse é o trabalho mais difícil do psiquiatra, né? A gente coloca que Eu imagino. às vezes uma doença, um transtorno psiquiátrico, a gente sempre coloca um ponto de interrogação, porque dependendo do que ela se apresenta naquele momento, a gente pensa mais num transtorno ou depois a gente varia para um outro. O que a gente coloca? Na verdade, a diferença muito grande entre esses dois transtornos é que o transtorno de personalidade é um transtorno da personalidade. E o transtorno bipolar, ele é um transtorno do humor, né? É um transtorno do afeto. Eu coloco que o humor ele é como se fosse o combustível da Uhum, nossa vida, a gasolina. Então, quem tem transtorno bipolar tem, nas fases maníacas, né, nas fases que estão lá em cima, eufóricas, tem muito combustível. Então, fala muito, faz construções, delírios, né, alucinações. Isso também pode acontecer no borderline? Até pode, mas a gente não vê esse combustível tão inflamado assim. A gente é difícil é difícil esse diagnóstico, tá? É um diagnóstico diferencial bem complicado, uhum, mas basicamente ele está envolvido no transtorno de humor, ele está envolvido no combustível, na gasolina. Além disso, né? uhum. Quando tem gasolina demais, fica eufórico, quando tem gasolina de menos, fica depressivo. Se assemelha muito com o borderline. A diferença é que o borderline tem um fator muito importante, que é a infância. Isso com relação à infância é muito marcante no borderline. E na bipolaridade a gente vê marcos, por exemplo, fases maníacas, fases eufóricas, fases depressivas, a gente vê fases e períodos. Então, eu coloco que eu ainda considero a bipolaridade uma doença um pouco mais grave, inclusive, do que o borderline, tá? Porque Uhum. a bipolaridade, nas classificações, ela entra como uma psicose, né? Então, lembra que o borderline ele tá na beira da linha, entre a neurose e a psicose. Sim. O bipolar, não, ele já entra na linha das psicoses, né? Então, assim, ele é um transtorno já mais do humor, ele é um transtorno, enfim, um pouco mais grave. Sim. Doutor, só para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, respondendo uma questão entre mito ou verdade. A pessoa que tem o transtorno de borderline, ela é mais propensa a vícios, por exemplo, seja eles químicos, alcoólicos ou até mesmo compras. A pessoa se torna um comprador compulsivo por causa do transtorno? Bom, isso é verdade, tá? A gente vê muito isso, a correlação do transtorno de borderline com o abuso de substâncias. Então, Uhum, a gente tem isso muito bem documentado, né? A gente trata esses transtornos correlatos e eu vejo isso como essa busca dele. Não? Então, é um paciente que sempre está na busca de alguma coisa. E talvez sim. essa dependência, esse lugar de dependência de substância seja essa busca. Quando a gente coloca o paciente com uma dependência, ou enfim, né, com esse vício, né? A gente está vendo uma fuga da realidade. Alguma coisa na realidade não está boa para aquele indivíduo e que ele se ancora em um vício, né, em uma dependência para sustentar a vida. Então a gente vê como vício hoje em dia como um tampão, né? Então eu acredito que para esses pacientes também Uhum. seja esse
tampão, principalmente para aliviar alguns anseios, alguns medos, enfim, o dia a dia. Agora, com relação às compras, também pode acontecer, tá certo? É claro que esses pacientes, diferente dos pacientes bipolares que também têm, né, essa compulsão por compras, no paciente borderline, ele tem certa crítica do que faz, tá certo? Ele tem certa crítica. No paciente bipolar, ele não tem tanta crítica. Né? Ele simplesmente vai, às vezes faz um empréstimo. Eu tive paciente que fez empréstimo de mais de 100 mil reais e tava tudo bem. Enfim, não vou pagar, mas tá tudo bem. E segue a vida. Uhum. Do borderline, ele tem assim, uma certa consciência. Ele faz porque ele precisa desse tampão, mas ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que ele está envolto nesse meio de comprador compulsivo, diríamos assim, usando o exemplo das compras. Eu não digo nem que ele é mau caráter e faz isso assim de mau caráter, né? Eu coloco mais que ele tem muita crítica depois, mas não é que ele fez ali por vontade ou porque ele é mau caráter. Não, é involuntário. A gente tem que pensar que é um transtorno. Então, é involuntário. E aí, assim, várias pessoas, às vezes, quando a gente comenta nesse bate-papo, várias pessoas vão falar assim, eu tô me identificando. Mas a gente tem que parar para pensar que na psiquiatria, os diagnósticos, eles não são categóricos, tá? A gente não coloca as pessoas em caixinhas. E não tem como a gente, por exemplo, uma hipertensão, categorizar. A pessoa tá com pressão alta ou não tá? Então ela é hipertensa ou não é? Na psiquiatria não é assim. Na psiquiatria, os diagnósticos, eles são dimensionais. O quanto daquele sintoma causa de prejuízo funcional na vida da pessoa. Então, é claro que muito do que a gente conversa, do que a gente, né, discutiu aqui, algumas pessoas vão se identificar e falar, acho que eu tenho borderline. O ideal é que se procure um psiquiatra, que se procure um atendimento médico para você fazer uma avaliação. Mas os diagnósticos na psiquiatria, eles não são categóricos, tá? Eles são dimensionais. Tá certo, doutor. Queria te agradecer. Obrigado por esses esclarecimentos. Deixar também o pessoal que tiver outras dúvidas, quiser saber um pouquinho mais, acessar suas redes sociais, né? O senhor também vai lançar um livro aí por agora, né? Já tem as informações ali do livro falando um pouquinho sobre esse transtorno. Então, obrigado mais uma vez, doutor. Deixo o espaço aberto aqui para suas considerações finais. Karine, queria agradecer o convite, queria deixar aí disponibilidade para vocês, quando vocês quiserem, na verdade. Estou sempre disponível para esse bate-papo, que eu acho que é interessante e que só traz conhecimento para as pessoas. Eu acho que a gente precisa disso, de conhecimento, né, de empatia, levar a vida com mais amor, acolhimento às pessoas. Hoje em dia, o que a gente vê é o individualismo e cada um correndo atrás do seu, e não que isso seja errado. Cada um tem que correr atrás do seu, mas a gente precisa ter empatia, não ser feliz na vida das pessoas. Levar a vida com mais amor. Deixo disponível aí meu contato, tá? Minhas redes, Psiquiatra Luan. Lancei o livro, na verdade, e o único probleminha foi que demorou um pouquinho a aprovação na Câmara Brasileira de Livros, mas foi aprovado já agora, enfim. Então já tô com todo o material para divulgar agora. Para essa semana aí já deve sair, tá certo? Queria agradecer mais uma vez. Maravilha, doutor. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Boa semana para vocês. Estamos juntos aí. Estamos juntos. Precisando, tô sempre aí, disponível. Maravilha! E assim chegamos ao fim de mais uma entrevista no Repórter MT. Esses e outros conteúdos você confere no site repórtermt.com. Até a próxima!